Olá, bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao meu canal de Geotecnia, né? Eu sou o professor Igor e se você já for novo aqui no canal, já se inscreve, deixa aí o seu like aí embaixo, tá certo? Vai ajudar bastante. O canal tá começando agora, né? No meio da pandemia, mas se Deus quiser a gente vai pra frente nessa, tá certo? Bem, nesta aula veremos os princípios iniciais de investigação geotécnica, tá certo? Que são aqueles estudos que a gente faz para entender que tipo de material a gente tem no solo que a gente vai fazer nossas construções, tá certo? Se você está aqui pela thumb, relaxa que mais para frente eu vou apresentar a análise aí da Torre de Pisa, né? Se poderia ou não ser evitada o que aconteceu. Claro que se tornou hoje um monumento, tá certo? Mas a gente vai ver um pouquinho mais no aspecto da investigação geotécnica, tá certo? Bem, então, para começar, a gente sabe que toda obra que você for construir, né? Temos até a imagem aí de uma estratigrafia aí de um solo, tá certo? De uma lateral aí que a gente consegue ver os tipos de materiais e as espessuras do solo. Em toda obra a gente precisa saber com o que a gente está lidando, dependendo do que a gente for construir, se a gente consegue ou não construir essa obra em cima, né, de determinado terreno, tá certo? Então, para a construção de casas, de sobrados, tá certo? Até de grandes edifícios, né? Então, a construção aí das cidades que a gente tem hoje em dia, tá certo? Tudo você precisa entender que tipo de solo que você está lidando, qual é a sua classificação, né? Tem que ter um entendimento do solo para você conseguir prever o seu comportamento quando a gente for construir alguma coisa em cima, tá certo? Então, assim, nesses dois exemplos a gente está vendo aí projetos de fundações, né? São aquelas estruturas que suportam todo o peso da casa, todo o peso do shopping, dos prédios, tá certo? Residenciais, que a gente tem aí na construção civil, ok? Além disso, quais outras obras que a gente pode ter como exemplo aí que a gente usa a investigação geotécnica, né? A gente tem as estradas, tá certo? Que muitas vezes precisam de obras de arte, como viadutos e pontes, exigindo assim um suporte maior do solo nesses pontos, tá certo? Na mesma área de transportes, a gente vai ter os pavimentos ferroviários também, né? Normalmente transitam aí com grande quantidade de cargas, né? Se não forem de transporte de pessoas, se for para transportar materiais, tá certo? Então, normalmente são grandes cargas que vai exigir bastante do solo. Então, você tem que saber que tipo de solo que você está analisando, né? Qual que é o subleito aí da sua pavimento ferroviário, do seu pavimento ferroviário. Esses dois exemplos, a gente vê a grande importância da investigação geotécnica no traçado dessas estradas, né? E é um trabalho muito desafiador, porque a gente tem obras que se estendem por vários e vários quilômetros, né? No caso das estradas. Então, a gente tem várias geologias distintas normalmente e você tem que saber com que material você está lidando. Agora a gente tem mais dois exemplos de grande importância aí, porque são obras muito vultosas, né? A primeira são as barragens, né? E a gente sabe que aqui no Brasil a gente teve recentemente, né, nos últimos 5, 10 anos, a gente teve grandes rupturas de barragem. Então é um assunto que está bastante em pauta, né? A barragem do Fundão, em Mariana, e a barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. Então, inicialmente, antes de você construir uma barragem, sempre se pergunta, peraí, onde que essa barragem vai ser construída? Será que a barragem que eu imagino, que eu sei projetar, que eu já projeto tem tempo, pode ser construída neste local, seja ela de terra, de roncamento ou até mesmo de concreto, tá certo? Então é necessário o estudo do solo do local que você vai fazer a sua obra, tá certo? A investigação geotécnica. E por último, também muito relacionado com transportes, né, a gente tem os túneis, tá certo? Os famosos túneis, né? Então, são obras também longas, né, que se estendem e que é extremamente necessário você saber que tipo de material que você vai escavar e quais materiais que você tem ao redor do túnel, né? Além dos túneis para transporte, a gente tem também nas áreas urbanas, né, aqueles túneis de metrô, aqueles túneis para passar cabos, cabeamentos, né, de internet, de energia. A gente tem túneis para abastecimento. Então, assim, todas essas obras
de engenharia civil, é extremamente necessário que você faça inicialmente uma investigação geotécnica, né? Estou dando muito enfoque nisso porque é um conhecimento que todo engenheiro deve saber, tá certo? Ou todo estudante de engenharia, né? Tá certo? Então, assim, vamos agora para um sumário, um pequeno sumário aí da aula de hoje. Vou começar com introdução e objetivos da investigação geotécnica. Vou trazer dois exemplos para mostrar a importância, sendo um deles aí o da Torre de Pisa, né? Como está na thumb. Vou mostrar também qual é a diferença do trabalho de escritório para o trabalho de campo, né? Que na verdade é um ciclo, tá certo? E por último, vou falar quais são os tipos de investigação que você pode fazer, da forma direta ou da forma indireta. Não vou entrar muito em detalhes, porque vão ter vídeos futuramente falando especificamente desses tipos, tanto da direta como para indireta, né? Principalmente, provavelmente vai ter um vídeo aí só de SPT, tá certo? Que é a investigação que a gente mais faz aqui no Brasil, para as nossas obras, tá certo? Vamos lá. Então, na introdução, eu já comentei vários exemplos aí de obras geotécnicas em que se você deseja conhecer o subsolo, né? E para isso você vai fazer a investigação geotécnica. Bem, existe um outro nome para a investigação geotécnica. A gente pode chamar de prospecção geotécnica também, que é a mesma coisa, tá certo? Por que a gente tem que conhecer o subsolo? Para a gente poder aplicar nossa solução de engenharia. Então você vai construir uma casa, você quer conhecer o subsolo para saber como que vai ser as fundações da sua casa ou do seu prédio, tá certo? Ah, eu quero construir um túnel. Qual é o tipo de material que eu vou escavar, né? O que vai acontecer quando eu começar a escavar? Então, você precisa saber qual é o tipo de material para você dar a sua solução. Qual é a técnica que eu vou usar? Qual o material que eu vou usar para construir, a depender do tipo de material que eu estou lidando no solo, tá certo? Então, assim, eu gosto bastante desse infogramazinho assim, porque ele explica bastante coisa, tá bom? Bem, aí com a solução de engenharia, a gente pode fazer uns projetos, né? Você vai projetar e você vai poder também ter um orçamento aí para sua obra, tá certo? Lembrando aí que a investigação geotécnica, ela é por volta aí de 0,5% até 1% só do custo total da obra. Então, é um valor muito pequeno, é uma grande responsabilidade que a investigação geotécnica tem, tá certo? Vamos entrar agora nos objetivos. O que a gente deseja obter aí com a investigação geotécnica, né? Primeiramente, é delimitar as unidades geológicas e determinar as características e propriedades. Isso tudo pode se resumir em uma palavra: a estratigrafia do solo, né? Com a estratigrafia do solo, a gente tem quais unidades são, se é uma areia, uma argila, uma rocha, um gneiss, tá certo? E quais características, quais propriedades, qual é a compacidade, qual é a consistência deste material, tá bom? Então aí, olha só, a gente tem um exemplo aí de estratigrafia de solo, tá certo? Então, a partir da superfície, a gente tem aí 10 metros de uma argila arenosa, tá certo? Aí tem a cor avermelhada, com placas ocasionais de mica, tá certo? Essa é a estratigrafia, a espessura e o tipo de material com as propriedades, né? Depois, de 10 a 24 metros, então a gente tem uma espessura de 14 metros de um silt arenoso. Depois, de 24 a 30, 6 metros de uma rocha alterada. E por último, de 30 a 36, mais 6 metros de uma rocha ligeiramente alterada até uma rocha sã. Então, isso é a estratigrafia do solo, certo? É você saber que tipo de material e quais são as espessuras de cada material que a gente vai ter no solo que você vai construir. Esse é o primeiro objetivo. Qual que é o segundo objetivo? Ter os parâmetros geotécnicos para você poder projetar, tá certo? E quais são os exemplos aí do que você deseja de parâmetros? Resistência e deformabilidade. Eu trago aqui alguns exemplos, né? Com parâmetro de deformabilidade, a gente tem aí
o módulo de Young e o coeficiente de Poisson. Se você é um aluno de graduação, já deve ter visto isso em resistência dos materiais, tá certo? Ou resistência dos materiais, ou mecânica dos sólidos, né? Mecânica dos sólidos. A gente tem aí, para parâmetros de resistência do solo, que a gente está tratando como solo, né? A coesão e o ângulo de atrito, tá certo? O coeficiente de permeabilidade é mais para percolação, a gente tem a ver com o que a água vai influenciar na nossa obra, tá bom? Mais um parâmetro de resistência, normalmente ele é utilizado muito para rochas, tá certo? Que é a resistência à compressão uniaxial, ou CS, aí a sigla em inglês, entre outros, né? A gente tem vários parâmetros geotécnicos a depender do tipo específico de obra que você quer realizar. E temos, por último, prever as zonas mais problemáticas ao processo de escavação. Então, toda investigação geotécnica, você não quer ter problemas, né? Com a sua obra, você não quer ter problemas durante a construção. Então, até por isso, é importante que você faça a investigação, porque você pode prever alguma zona que vai te dar problema, né? Às vezes você tem a ideia de fazer, por exemplo, uma fundação rasa, né? E com a investigação geotécnica você prevê que ali tem solos muito fracos, ou você tem bastante matacões, né? E você vai ter que atravessar esses matacões para chegar num solo mais resistente. Você acha que você vai usar, por exemplo, para a construção de um túnel, determinada tuneladora que você já trabalhou antes, mas chega lá, tem muito solo ou muita rocha fraturada, você vai ter que utilizar uma outra metodologia para escavar esse túnel, entre outros. Então, a gente tem que prever esses problemas antes de começar a fazer a obra, porque para corrigir um problema depois que você começa, isso leva tempo, e tempo é dinheiro, no nosso caso aqui, tá certo? Bom, chegamos aí no primeiro exemplo, tá certo? Depois desse primeiro exemplo do metrô de São Paulo, eu trago aqui o exemplo aí da Torre de Pisa, tá certo? Pessoal, aqui, se você já está gostando, só relembrando, já deixa o seu like, tá bom? E se você tiver alguma dúvida de algum conteúdo que eu estou passando por aqui, escreve aí nos comentários, que eu vou ter o prazer aí de responder qualquer dúvida que você tiver aí sobre esses conteúdos aí de investigação geotécnica. Então vamos lá. No exemplo do metrô de São Paulo, eu trago aqui uma imagem aí do trabalho de Oliveira em 2017, que fez para o 4º Congresso Brasileiro de Túneis, tá certo? Aí a gente tem uma seção longitudinal, geológico-geotécnica, né? Da linha 4 amarela, da terceira fase de construção e ampliação aí, entre as estações Pátio Vila Sônia e a estação de Taboão. A gente pode perceber a quantidade de materiais diferentes pelas cores aí, né? Nessa figura. Eu não quis trazer a legenda dessa figura para deixar mais limpa a visualização, tá certo? Para dar um zoom maior. E aí, a gente vê a importância aí da investigação geotécnica. Existem vários tipos de materiais diferentes, né? Dá para ver pela quantidade de cores, né? E a depender do material que o túnel vai escavar, vai atravessar, né? Você é obrigado a ter uma metodologia de construção compatível com esse material. Então, as investigações elas não foram pontuais, né? Não foi só escavar o solo, fazer furos no solo a partir da superfície para descobrir o que se tem. Teve que ter uma investigação indireta, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá certo? Que consegue varrer, entre aspas, né? Os tipos de materiais que você tem ao longo do subsolo, né? Então, vamos falar um pouquinho dos materiais que a gente tem nesse exemplo aí do metrô de São Paulo, tá certo? O material marrom, ele é um aterro heterogêneo que foi feito, né, ao longo da construção da cidade, tá certo? São depósitos de materiais que foram colocados aí. A coloração verde, né, elas são solos residuais da bacia sedimentar de São Paulo. O pessoal que gosta de geologia, né?
Então, da coloração mais escura, do verde mais escuro até o verde mais claro, né, eu vou comentar aqui. Bem, o verde mais escuro é um gneiss, né, uma rocha sã. Você percebe que praticamente o túnel, a projeção do túnel em cinza escavado aí, né, na seção, ele passa por esse gneiss, né. O verde um pouco mais claro, mas ainda escuro, já é uma rocha alterada, né, é um saprólito, tá certo? Passando por dois verdes mais claros, a gente tem já solos, um solo residual jovem e um solo residual maduro, né? Solo residual maduro, a exemplo aí, a gente tem aí bem próximo aí da Avenida Francisco, tá certo? Aí na figura. Bem, então a gente percebe aí, neste exemplo, que com a investigação geotécnica a gente vai ter os cuidados para a escavação, né? Vai ajudar o método de escolha de escavação. A gente, com essa análise e passando por uma análise tridimensional, a gente está vendo uma figura bidimensional, mas fazendo uma análise tridimensional, a gente pode saber quanto de material que vai ser escavado, né? E qual que é o valor dessa escavação. Tá certo? A gente já pode prever um orçamento. Então, assim, só dá para fazer essas conjurações depois de fazer as investigações geotécnicas, tá certo? Bom, finalmente aí vamos para o exemplo da Torre de Pisa, né? Será que poderia ser evitada? Sim, claro que poderia ser evitada, né? O exemplo da Torre de Pisa é um exemplo de falha nas investigações geotécnicas, tá certo? Por quê? Ou você fez a investigação geotécnica e não encontrou os problemas que tinham, ou você não fez e construiu sem saber que materiais que você estava lidando, tá certo? Então, assim, teve alguma falha, algum problema, né? Por quê? A Torre de Pisa, ela é um campanário que fica na cidade de Pisa, numa região oeste aí da Itália, tá? A 90 quilômetros de Florença. Ela, por acaso ou pelo destino, demorou muito tempo a ser construída, tá certo? Ela demorou 170 anos e a construção se iniciou em 1173, no ano de 1173. Bem, por que ela teve várias interrupções, né? Por causa das batalhas. Ao longo dos anos, a Itália foi entrando em guerras, né? E aí ela foi parando o estado de construção. Se não houvessem essas interrupções, provavelmente a torre teria caído se ela fosse construída de uma vez só, sem as falhas. Por quê? Porque, vamos lá, vamos à análise da engenharia, né? Ela é uma obra muito pesada, né? Ela pesa aí hoje 15,7 toneladas construída, tá certo? Uma base circular aí de 20 metros de diâmetro e ela foi construída com fundação rasa. O que é aquela fundação rasa? É a fundação que sustenta todo o peso da estrutura bem próximo ao solo, bem próximo à superfície, né? Onde as pessoas estão aí na foto, tá certo? Mas qual que é o problema? O problema é que em camadas mais baixas do que o solo arenoso, que foi construída a sapatas, né? Tinham camadas mais profundas com pouca resistência. E aí, ao longo do tempo, elas foram se deformando, né? Foi ocorrendo o que a gente chama de recalque. O solo vai cedendo. Eram camadas argilosas, moles. E o solo foi cedendo ao longo do tempo, certo? Para uma outra aula, né, um fenômeno que vai acontecendo é o fenômeno de adensamento, tá certo? Nesse solo argiloso. Então, ao longo do tempo, foi cedendo o solo, mas como o solo tem espessuras diferentes ao longo, né, do terreno, nenhum solo é igual ou perfeitinho com a mesma espessura, ao longo do espaço ele vai se modificando, o solo cedeu mais de um lado do que do outro, e aí ela se inclinou, né? Foi se inclinando ao longo do tempo, tá? Por causa do fenômeno de adensamento. Então, na história, né, no ano de 1272, começaram a pensar em esforços de reforço estrutural, né? E alguns estudos foram realizados, chegando mais perto do nosso ano. Em 1990 chegaram a fechar a torre, com medo que ela caísse, né? Ela já estava se tornando um monumento muito famoso, tá certo?
E aí tem algumas soluções estruturais que eu trouxe aqui para a nossa análise, né? A primeira aí foi uma ancoragem temporária, né? Que foi feita na torre para que se pudesse fazer escavações no solo embaixo da torre. Então nessa ancoragem a gente tem uma distância aí de 90 metros do centro da ancoragem para a torre e com o cabeamento, os cabos tracionados aí, tá certo? Você pôde escavar embaixo do solo da torre. Escavaram cerca de 70 toneladas. É muito material, tá certo? Escavaram bastante para poder aumentar a base da torre e nivelar ela melhor, tá certo? E colocaram também contrapesos aí, ó, placas de aço aí, muito pesadas aí, de um lado da torre, para que ela se estabilizasse. Porque ao longo do tempo, no adensamento, ele é muito lento, ele vai acontecendo ao longo do tempo e ela ia se inclinando cada vez mais, botando em risco, né, os turistas e as pessoas que por ali estavam passando, que passam, que tiram fotos, etc, certo? Fazendo turismo. Então, esses esforços, né, feitos aí pelos engenheiros italianos, puderam estabilizar a torre. Hoje ela é considerada estável por pelo menos mais 300 anos aí, tá certo? Então, é um exemplo aí de falha na investigação geotécnica, mas que foi corrigida e graças a Deus não teve nenhuma fatalidade, né? E como eu disse, se ela fosse construída ininterruptamente, sem interrupções, provavelmente ela teria caído e seria mais um caso de ruptura de uma obra por conta de uma falha nas investigações. Então, por isso é tão importante em toda obra que você for fazer, que você for projetar, que você for trabalhar, você ver se ela teve realmente as investigações geotécnicas necessárias, né, para que pudesse ser construída a obra. Tá? E o custo é muito pequeno, chega só até 1% só do custo total da obra, tá certo? Para uma grande responsabilidade, né? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho rapidamente dos trabalhos de escritório e trabalhos de campo, tá certo? Inicialmente, a gente analisa os dados pré-existentes geológicos e geotécnicos que a gente tem da área, né? A ideia é que você vai construir, você vê se você tem projetos, né, das obras vizinhas, você vê se a construtora que construiu as obras ao redor de onde você quer fazer sua obra, para ver se tem alguns documentos já dos locais, tá certo? Você pega os mapas antigos, você vai realizar a fotointerpretação geológica e estrutural, normalmente para obras de grande porte, tá certo? O que é essa fotointerpretação, né? Bom, é basicamente análise técnica para interpretar a imagem em fotografia, tá certo? Então, por meio da tonalidade, da cor, da forma, dos tamanhos, você vai vendo a foto e vai descobrindo qual que é a geomorfologia daquele local, tá certo? É claro que depende muito da finalidade da obra. Se for uma obra, um túnel, uma estrada, uma barragem, tá certo? Um edifício muito importante, você cada vez mais vai se tornando necessário um estudo mais aprofundado, né? Bom, aí você elabora mapas geológicos em diferentes escalas, 1 para 5.000, 1 para 20.000, tá certo? Das estruturas que você tem ali, principalmente aí em túneis e em estradas, tá certo? E faz um plano de investigação de campo, que nada mais é do que quais são os ensaios que você vai fazer no campo, tá certo? Este último aí tem aí, ele é depois do trabalho de campo, né? Por isso que é um ciclo, né? Então a gente tem aqui o trabalho de campo, que é basicamente realizar os ensaios que foram escritos, né, no plano de investigação de campo. Então a gente tem dois tipos de ensaios, diretos e indiretos. Mas Igor, a gente sempre precisa fazer os ensaios indiretos? Não. Obrigatoriamente, né, você é obrigado a fazer os ensaios diretos em todas as obras que você for construir. Os ensaios indiretos eles servem mais para ampliar a sua visão. Se você tiver dúvidas, se você está com certo receio de construir naquele local, já teve problemas com aquele tipo de material, com aquele tipo de solo, você faz ensaios indiretos. Claro que se você tiver para obras de grande vulto, né, de grande responsabilidade,
como barragens, túneis, as obras que eu já comentei, né? Você vai fazer os indiretos, obrigatoriamente também, tá bom? E aí, por fim, depois do trabalho de campo, você volta para o escritório para poder fazer aqueles projetos, né? Ah, mas eu já tinha os projetos prontos, então você vai com os dados de campo conferir se os projetos estão adequados. E se eles não estiverem adequados, você volta para o campo e faz uma nova campanha de ensaios para poder se adequar, tá certo? E volta para o escritório novamente para poder finalmente fazer um projeto eficiente, um projeto seguro, né? A gente tem que sempre visar a segurança em primeiro lugar, ok? Bom, por fim a gente tem aí os tipos de investigação, tá certo? Que podem ser divididos aí em ensaios diretos ou indiretos. Qual que é a diferença? A diferença básica é que nos ensaios diretos você pode retirar amostras, você tem acesso ao material, tá certo? Então são tipos de escavações que você vai fazer no solo ou em rocha, tá certo? O material que está no subsolo, que você tem acesso, você pode pegar no material, né? Já os ensaios indiretos não. Você vai usar meios indiretos de caracterizar, de descobrir que tipo de material você tem ali embaixo. Ah, e quais são esses meios? Bem, pode ser por sensoriamento remoto, né? Que você, por meio de informações de imagens da superfície terrestre, de diversos mapas, você sobrepõe esses mapas, você consegue ter uma ideia de que tipo de material que você vai encontrar ali, e também pelos ensaios geofísicos, né? Que utilizam as propriedades físicas dos materiais, como propagação de onda, resistividade, entre outros, né? Então, são características físicas dos materiais que você correlaciona com o tipo de material. E aí você, sem escavar nada, você descobre que tipo de material você tem ali no local da sua obra, tá certo? Nos ensaios diretos, a gente tem os poços, as trincheiras, bem tranquilo, né? Um poço, aquele poço que todo mundo imagina, né? Quando vê a palavra poço, tá certo? Sondagem a trado, você utiliza um trado para fazer a perfuração, né? É simples, é rápido, é prático, mas não vou me alongar. Vão ter outros vídeos falando sobre esses tipos de sondagem. Chegamos aqui no ponto chave das sondagens diretas, né? Que é a sondagem de percussão simples, o SPT. Ele é o mais famoso no Brasil, é oriundo dos Estados Unidos e ele é o que mais se faz, né? É o mais famoso aqui, tá certo? Vai ter um vídeo só para a sondagem da SPT, tá bom? Temos as sondagens rotativas, são aquelas sondagens que você faz quando você encontra rocha e deseja ver a classificação dessa rocha, se é uma rocha muito fraturada, uma rocha sã, você faz a sondagem rotativa, tá certo? Quando você faz primeiro o SPT e depois a rotativa, você pode dar um nome para essas duas juntas, que é a sondagem mista, que a gente chama, né? Tem ensaio de palheta, que é normalmente feito em argilas, né? Argilas moles, que você deseja saber a resistência tão drenada da argila e tal, e outros ensaios, tem muitos ensaios, tá certo? Bom, se você chegou até aqui, agradeço aí por terem visto até o final. Peço que deixem aí nos comentários aí embaixo quais ensaios que vocês gostariam de ter novos vídeos, né? Quais são suas dúvidas do que eu já apresentei até aqui. Se inscreve no canal, dá um like e tenha um ótimo dia, uma boa tarde e uma excelente noite. Abraço!